Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O mapa do transporte de cargas no Brasil é, no mínimo, complexo. Num país de dimensões continentais, nós contamos com ferrovias incompletas ou com traçado limitado, transporte por via fluvial e até por via aérea. As veias que ligam todas essas pontas são as estradas, o que torna o transporte rodoviário o principal meio da movimentação de cargas no país nas últimas décadas. A Câmara dos Deputados está discutindo o marco regulatório do transporte rodoviário de cargas. A proposta visa unificar a legislação do setor e dar segurança aos empresários e trabalhadores. O Palavra Aberta da Rádio e TV Câmara recebe hoje o relator da proposta, deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo. Deputado, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Qual é a ideia desse marco? Por que ele é importante? A senhora colocou com muita propriedade. Tem muitas leis, uma legislação muito esparsa, que a gente precisa fazer, compilar num marco regulatório, primeira coisa. E segundo, tentar eliminar alguns gargalos que existem. No combate ao frete, ao roubo de cargas, marco de pedágio nas estradas, preços altíssimos, postos de gasolina sem anteparo para poder receber os caminhões para abastecimento e para o pernoite. Tudo isso vai entrar num marco regulatório. O mais importante de tudo que se faz, que é importante colocar, é disciplinar. O marco regulatório nada mais é que compilar todas as leis, ficar mais palatável e fazer com que ele seja mais, a gente consiga fazer ele mais, beneficiar mais o setor. Esse é o objetivo maior que nós temos. Nós não podemos continuar com o roubo de carga que nós estamos tendo. Pois é, esse é um dos principais pontos, né, deputado, que as empresas sempre se queixam, que a gente sempre vê matérias muito graves do roubo de carga. Como é que o senhor está pensando essa questão? Veja bem, além de obrigar que as seguradoras possam fazer uma proteção maior, nós vamos penalizar, sendo marco regulatório, receptadores, certo? Os receptadores vão ser severamente penalizados. Então, a gente protege mais o caminhão através de seguro, do transporte, e penaliza, nessa mesma lei, o receptador, aqueles que compram cargas roubadas, que atualmente, hoje, os receptadores são muito mal penalizados. Quando pegos, nós vamos fazer com que isso seja um dos estímulos para aqueles que compram cargas. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. Outro obstáculo muito grande que está acontecendo, que as transportadoras estão tendo muita dificuldade, certo? Nós vamos estender aquilo que já deu certo, que é o exame toxicológico, para a gente poder ter, dentro de uma legislação trabalhista que estamos aprovando, nós já estamos colocando ela dentro do marco regulatório, para que a gente possa estender o exame toxicológico para todos os motoristas, não só os caminhoneiros que trabalham, mas aquele que dirige o carro particular, aquele que dirige uma moto, aquele que dirige qualquer tipo de veículo no país. Fazer o marco regulatório também. Você veja que ele é vasto, ele atinge várias áreas que nós estamos trabalhando. Quando começou isso? Começou que, quando nós tivemos a ideia, eu consegui trabalhar dentro da casa, dentro da Câmara Federal, 45 deputados ligados ao setor, pessoas que conhecem. Então, todos eles deram primeiro, e eu modifiquei um pouquinho na comissão. Geralmente, discute que nós fizemos várias audiências públicas e depois o relator fecha numa sala e faz o relatório. Eu não fiz isso. Fizemos várias audiências públicas, depois eu fui deputado em deputado. Me dá as suas opiniões, me dá as suas sugestões. Todos eles deram, e eu estou terminando um marco regulatório, que já está grossinho, certo? Mas eu quero dar para eles, novamente, o retorno, e todos eles vão ter 30 dias para poder fazer a lição de casa. Acompanhar, ver onde pega, onde deve ser feito, onde deve ser reformulado. Nas audiências públicas que as empresas participaram, a gente Muitas. notou uma ansiedade delas, e elas colocaram algumas questões muito específicas. Por exemplo, a obrigatoriedade, que é uma obrigatoriedade geral para as empresas, de contratação de pessoas com deficiência. Uma empresa de transporte contrata principalmente motoristas. Como é que o senhor vai abordar essa questão, deputado?
Nós vamos abaixar essas exigências e ela será sempre na parte de controles, não no fato no transporte. Mas a pessoa vai ficar no pátio, no controle, vai ficar no escritório, certo? Vai ficar na telefonia, no controle eletrônico. Nós estamos exigindo, inclusive, um controle eletrônico dos caminhões. Certo? O pessoal vai ter o chipzinho, vai ter o controle eletrônico. Isso aumenta a segurança também. Aumenta muito. Com relação à criação, o senhor está criando cooperativas de transporte? Sim, nós vamos já permitindo fazer a elaboração de cooperativas para poder facilitar, reduzir custo e estamos mexendo também no frete. Nós estamos dando condições para ter o frete, o pagamento do frete, o acompanhamento do desenvolvimento do transporte no Brasil. Precisa entender que isso é importante para o Brasil. O transporte rodoviário hoje é em torno de 80%, 85%. Então precisa dar segurança, pessoal. Precisa fazer um plano de renovação de frota, precisa fazer um plano de proteção de seguro, tem que fazer um plano de contratação dos motoristas, dos funcionários, tem que fazer um plano de baratear o pedágio no Brasil. Vamos botar um limite. Tem estados que é muito mais barato, aliás, é muito mais caro o pedágio do que o óleo diesel. O sujeito saindo de Ribeirão com um caminhão para ir até o Porto Santo, ele gasta mais de pedágio do que com combustível. Isso é inadmissível, isso não existe no mundo. Então nós vamos botar um limite. Qual é o limite? É o pedágio federal. O pedágio federal tem um limite, nós vamos botar os estados até no limite do pedágio federal. Outra coisa que é importante, as transportadoras concessionárias continuam cobrando os eixos dos caminhões até eixo suspenso. O sujeito está com o eixo suspenso, o frete eles pagam, o pedágio. Isso também é outro absurdo. Vamos estar na lei e penalidade para aqueles que tentam cobrar, burlar a lei na cobrança. Tudo isso em proteção quem? Ao transportador. Porque o país precisa do transportador. O transportador brasileiro é uma peça importante no desenvolvimento brasileiro. Nós não podemos continuar maltratando todas as transportadoras e os operadores, que eu falo os motoristas, tudo, sem dar uma condições melhores para ele. O motorista não pode continuar dormindo na boleia do caminhão. Ele tem que ter uma parada, onde ele tem um lugar para tomar um banho, onde ele possa ter uma cama para escutar, uma alimentação balanceada. Então, tudo isso nós estamos colocando dentro de um planejamento que fatalmente vai ter um financiamento do BNDES, vai ter juros favorecidos, mas nós vamos pegar posto e dar a possibilidade deles aumentar a área deles para ter a dormida do caminhoneiro. Pouca gente sabe que tem muitos caminhoneiros, não tem segurança. Eles passam a dormir em estradas, em qualquer lugar, para na estrada, então está sujeito a roubo, assalto, muitas mortes. Nós queremos evitar isso. Nós queremos fazer, pelo menos dar um norte de poder fazer. Quer ver outra coisa que a senhora deve ter visto já? Quantas manifestações que nós temos em estradas. Isso eu ia perguntar para o senhor. O senhor está pensando em inovar bastante, quer dizer, entrar numa área que é uma área quase que de segurança pública, né, deputado? Isso. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente como é que vai ser isso. O senhor acha aí, nós vamos botar um freio nos caminhoneiros. Como eu posso botar dirigentes de automóveis, de caminhões, resolver fazer um protesto numa cidade, na rua principal da cidade, o dia todo, parando horas e horas e horas, isso vai ser limitado. Nós estamos colocando uma autorização até 5 lugares, até 5 pontos, para cada município eleger no seu município, aonde são os pontos de manifestações. Por exemplo, São Paulo. São Paulo pode ser lá no Sambódromo, pode ser no Pacaembu, pode ser lá em Interlagos, onde se faz as corridas de carro, pode ser, mas nunca na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista você tem vários hospitais ao lado da Avenida Paulista, é o centro nervoso comercial e bancário de São Paulo, que virou agora festa, toda quinta-feira, todo sábado, e não é no domingo, é numa área de comércio, entendeu? Então nós vamos tentar limitar isso em alguns pontos com autorização. Quem fizer fora, multa altíssima, com penalidades severas, para poder restringir isso, botar ordem nas coisas. Pouca gente sabe que isso nos Estados Unidos é limitado, é ordenado, que isso na Inglaterra é ordenado, limitado. Nos países de primeiro mundo, pode-se protestar, mas sabe aonde protestar. Nós vamos, inclusive, pedir a cooperação, estamos ouvindo a imprensa, como ela vai entrar nesse acordo também que nós estamos fazendo, nessa legislação. Porque a imprensa que tiver uma manifestação fora do voto, nós vamos pedir que elas não cubram. Se ela não tiver repercussão, o sujeito vai enquadrar e vai fazer aonde tem repercussão, que é lá no Sambódromo,
que é lá no Anhangabaú, que é lá no Pacaembu, ou é lá em Santo Amaro. Então, tudo isso a gente vai tentar ordenar para poder fazer com que a senhora, que não é uma caminhoneira, a senhora não tenha atrapalhado os seus planos. A senhora trabalha perto da Paulista, a senhora possa ir trabalhar sossegada e voltar. Mas a senhora vai ficar sabendo que o protesto foi lá no Sambódromo, que o protesto foi lá no Pacaembu, onde eles entraram no pátio, televisão, tudo, banheiros, fizeram o protesto lá. Então, isso que é ordenado. Nós não podemos permitir que os protestos no Brasil tenham vândalos, porque aí vai ter o controle da polícia, vai ter o controle da prefeitura, vai ter o controle da segurança. Nós vamos tentar ordenar o caso. Acima de tudo, o que nós vamos fazer? Proteger aqueles que trabalham no transporte, aqueles que conseguem fazer daquela labuta para o país, que é muito importante, e para a família dele, para a sua empresa, que seja também muito importante. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado Nelson Marcheselli, do PTB de São Paulo, sobre o novo marco regulatório do transporte rodoviário. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Vânia Alves e agradeço a sua audiência. Até a próxima.